no livro de Hebreus. Esse talvez é o livro que a pastora Daniela mais gosta na Bíblia. É um livro maravilhoso, extraordinário, o livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 1. Eu gostaria de iniciar com vocês uma série de mensagens desse mês de julho, intitulada Olhando Firmemente. E aí você já consegue identificar para quem devemos olhar firmemente. E é um chamado nesse livro do autor de Hebreus. Esse é um dos textos mais conhecidos desse livro. Olhando firmemente para Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Talvez a sua tradução vai trazer o autor e o consumador da nossa fé. Também está tudo certinho aí. São maneiras de dizer a mesma coisa, né? Ele é o líder, ele é o autor da nossa fé. Ele que criou essa fé que está no seu coração. É Ele que trouxe essa fé até você, Ele liderou, Ele trouxe essa fé até você, mas também Ele é o consumador, isso é, Ele vai levar você em fé até o fim da jornada, isso é, Ele vai aperfeiçoar você e vai conduzir você até o fim. Concorda com isso? O texto, por exemplo, de Judas, que diz que Deus vai nos apresentar imaculados, em plena alegria, né? Em perfeição na presença do nosso Senhor. Então, veja que Deus ele vai de ponta a ponta na fé, do início ao fim, né? O justo vai viver pela fé. Só que o caso desses irmãos aqui é que eles estavam passando por lutas muito grandes, eles estavam passando por muitos problemas, e eles estavam sendo perseguidos por serem cristãos. Então, essa carta que é escrita a judeus, normalmente judeus, nós não sabemos exatamente o local onde eles estavam, não sabemos se eles estavam em Jerusalém, quando eles estão passando lutas ali, ou em alguma outra região do mundo, e eles estavam então sendo perseguidos por serem cristãos, pela fé deles, porque abandonaram, abriram mão do judaísmo e entenderam que Jesus é o caminho e é realmente, de fato, a consumação de todo o Antigo Testamento, e viram que Jesus é o Messias e abraçaram Jesus com todo o coração e serviram ao Senhor, mas a perseguição veio sobre eles de uma forma muito intensa. Eles estavam perdendo seus bens, eles estavam até arriscando suas próprias vidas por seguirem a Jesus, e diante desse fato, eles ficaram extremamente abatidos na sua fé e queriam alívio das perseguições e do sofrimento. Todo ser humano é assim, ele busca naturalmente o alívio diante da dor, diante do sofrimento, da luta, ele quer o alívio daquilo. E foi o que esses irmãos desejavam, eles queriam, por isso, voltar para o judaísmo. Se nós nos voltarmos para o judaísmo, a perseguição acaba, porque nós estamos sendo perseguidos porque somos cristãos, e se nós voltarmos para o judaísmo, então não teremos mais nenhuma espécie de perseguição, tribulação. Então a grande tentação é essa, abandonar a Cristo e voltar para o judaísmo, porque parece que aqui nessa carta quem está perseguindo eles também são judeus. Então eles estão sendo forçados, tentados a voltar para o judaísmo, porque perderam a visão de Jesus e da sua obra redentora. Por isso que eles querem abandonar a fé deles, e para eles perdeu a importância aí a palavra de Deus, as escrituras sagradas perdem a importância, principalmente a palavra de Deus no Novo Testamento, perde para eles a importância da presença de Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eles perdem a visão da igreja, do corpo de Cristo,
é nesse livro que vai ser dito a expressão que nós, vez ou outra, ouvimos: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. As pessoas estavam abandonando a comunhão, o culto, eles estavam vendo que estar junto com os irmãos, o reino de Deus, a comunhão era muito pequena, isso era uma coisa irrelevante, insignificante, que eles poderiam negociar, e o culto a Deus por meio de Jesus Cristo. Enfim, eles estão abrindo mão, perdendo essa percepção do reino de Deus. Então o autor de Hebreus escreve para eles, para dar a eles uma visão correta de quem é Jesus. A primeira coisa que o autor de Hebreus vai fazer, ele vai trazer uma visão correta de quem é Jesus, vai fazê-los entender a verdadeira natureza dessa tribulação que eles estão passando. Muitas vezes os cristãos ficam confusos diante da tribulação. Por exemplo, você viu como o mundo inteiro ficou confuso diante do Covid. Não pode usar máscara, quem usar máscara vai ficar contaminado. Não, agora todo mundo usa máscara. Ninguém sabe muito bem no começo, principalmente no começo, o que fazer. Depois se chegou no consenso: usa máscara, lava a mão, álcool em gel e distanciamento. Agora não, parece que o negócio, a poeira, assim, entendemos como lidar mais ou menos com a situação, mas no começo ficou todo mundo confuso, as pessoas não sabiam o que fazer, como agir, e aí confinaram de uma hora. Havia um caso em Brasília, fechou tudo, deu um lockdown geral aqui, quer dizer, o desespero, ninguém sabe muito bem o que fazer. Então muitos cristãos também ficam assim, diante da tribulação, ficam extremamente confusos, porque eu estou passando por lutas, eu sirvo a Deus, eu sou dizimista, eu estou com problema, eu estou passando essa situação, então, eu não entendo por que eu estou sofrendo, eu não entendo por que dessas lutas, né? Ele também escreve para animar esses irmãos para que cresçam na fé, Essa semana, uma irmã muito querida, muito amada, mandou uma mensagem para mim, tão chorosa, e pastor, e tal, e passando lutas, a minha amada irmã. E eu falei para ela, querida, Paulo diz que nós devemos nos regozijar, nos alegrar, saltar de alegria, nos gloriar nas tribulações. Você se gloria, você fica muito feliz quando você ganha dinheiro, quando você ganha um diploma. Não é verdade? Você fica feliz e se gloria aí. Mas Paulo está dizendo: eu me glorio nas tribulações. E a gente tem que chegar ao nível de maturidade como Paulo, de nos gloriar, de nos alegrarmos quando ficamos atribulados. E aí então Paulo vai explicar por quê. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Por quê? O poder de Deus opera melhor na nossa fraqueza. Paulo vê que quando ele estava fraco, ele orava mais, ele dependia mais de Deus, ele buscava mais o Senhor, e isso era muito bom. Ele diz: obrigado por essa luta. Por isso que ele mesmo diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esse crescimento na fé é que o autor vai chamar. Eu estava dizendo para essa irmã: esse é o momento de crescimento na sua vida. Transforme cada lágrima em oração, transforme cada momento de dificuldade, de tristeza, de dor, de sofrimento, de isolamento, todos os momentos de dúvida, tudo transforme em oração, em meditação nas Escrituras, em adoração ao Senhor. Transforme tudo, pegue tudo e faça disso tudo orações contínuas de cada uma delas, para a glória de Deus. E será um momento não apenas de tribulação, mas será um momento de crescimento em Deus. Você tem duas opções: você pode pegar tudo isso e transformar tudo isso em oração, ou fazer de tudo isso uma grande depressão. O que é que você vai fazer? Se você transformar tudo isso em oração, se você pegar tudo isso e levar tudo isso em adoração diante de Deus, em meditação nas Escrituras, você vai ver que você vai sair das tribulações mais fortes quando você entrou. Aleluia! Espero que você faça isso para a glória de Deus, e que eles deveriam entender que abandonar a Cristo é voltar
a condenação. Eles não poderiam fazer isso, que lutar pela verdadeira fé é algo natural para todos os cristãos, em todas as épocas. Todos os cristãos lutaram pela sua fé, todos os cristãos, em todas, é por isso que tem aquela lista dos heróis da fé, lá no capítulo 11 desse livro. É ali que tem aquela lista, como ele vai dizer no capítulo 12, tendo sobre nós, nos rodeando tão grande nuvem de testemunhas. Aí ele solta esse texto, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Esses homens ficaram com seus olhos postos unicamente em Cristo Jesus. E não somos muito diferentes desse pessoal. O nosso cérebro fica focado em fugir dos problemas. E como é que a gente foge? Nesse momento, nossa cabeça fica focada em dinheiro. Como é que vai as contas? Sobe e desce. Tem dinheiro, não tem, não é? A gente fica assim, e é natural, todo mundo fica assim. A gente também quer fugir, e botar as pernas para cima, um lugar de sossego, de paz, quer sumir, porque a gente sempre quer sumir e tudo. O consumo aí de remédios aumenta nesses momentos, e também o pessoal volta a comer muito, Parece que o pessoal que vende balinha, doce, bombom, chocolate, está ganhando dinheiro, porque o povo dando a comer um monte de coisa. Então as pessoas buscam alívio, algum tipo de conforto, de consolo na comida. Enfim, eu vi uma estatística ontem que eu fiquei boquiaberto. Sites de relacionamento, aqueles relacionamentos secretos, os homens casados, o índice de homens casados nesse site aumentou 150%. 150%. Estou em busca de sensações, de alívio, de prazeres em meio a todos os conflitos que estão vivendo. Mas o texto vai nos chamar a isso, olhando firmemente para Jesus. Onde tem que estar os seus olhos? Em Cristo. Para quem você tem que olhar? Para o Senhor da glória. Está chovendo, você olha para Ele. Está triste, você olha para Ele. Desesperou, olha para Ele. As bênçãos derramaram sobre você, olha para Ele. Está feliz e alegre, olha para Ele. Acordando, olha para Ele. Ao dormir, olhe para Ele. Olhe para Cristo Jesus. Não tire os seus olhos do Senhor da glória, porque tudo o que você é expressa seu conhecimento de Cristo Jesus. Tudo o que você é, no seu caráter, que é exatamente o que você é, seu temperamento, que expressa suas emoções, sua personalidade, que é o que as pessoas conseguem ver de você, o que você alimenta o seu coração, tudo isso expressa o seu conhecimento de Deus. Suas decisões, palavras, linguagens, conversas, intenções, seus motivos, seus planos, as ações que você toma, suas prioridades, seu trabalho, a maneira como você trabalha, o que você fala, como você fala, tudo expressa o conhecimento que você tem de Deus, aquilo que você deixa de fazer. Tudo isso expressa, revela o conhecimento que você tem de Deus. O conhecimento de Deus é uma bússola na sua vida. A visão que você tem de Deus é uma bússola que guiará toda a sua vida. A maneira como você responde à sua vida, que você dirige a sua vida, a maneira como você guia todas as áreas da sua vida, exatamente tudo que você é e faz, desde o que você sente e tensiona, até a maneira como você age e reage, expressa o conhecimento que você tem de Deus. Por isso que nós vamos ver que quando pessoas tiveram conhecimento de Deus, suas atitudes mudaram. Por exemplo, Moisés, ele estava lá no deserto, mas a partir do momento que ele teve o conhecimento de Deus lá na sarça ardente, ele saiu dali e foi ser um instrumento de Deus para libertar o povo de Israel do Egito. Davi, por causa do conhecimento que ele tinha de Deus, confiado não nele, porque ele sabia
fisicamente, Golias era 10 vezes mais forte do que ele, e muito mais experiente que ele, em décadas. O que Davi tinha de idade, Golias tinha muito mais de campo de batalha. Ele sabia que não tinha possibilidade alguma de vencê-lo. Mas Davi conhece o Senhor. O texto diz que o Espírito de Deus estava sobre Davi. E é por isso, meus irmãos, que diante desse conhecimento que ele tem de Deus, ele vai para a batalha e vence Golias. Jeremias está preso em Jerusalém. A Babilônia, o exército babilônico está ao redor da cidade. Eles estão na iminência de entrar na cidade. E Deus diz para ele: compre um campo aqui, nessa cidade. A cidade vai ser destruída, a cidade vai ser queimada, o muro, as muralhas da cidade vão ser destruídos, o templo vai ser destruído, vai haver uma destruição, uma matança dele. Quem é que quer comprar um campo? Quem é que quer investir dinheiro numa cidade que vai virar cinzas? E Deus diz para ele: compra um campo, porque essa cidade vai ser restaurada e o Messias vai entrar aqui. A maneira como você gasta o dinheiro revela a visão que você tem de Deus. Impressionante. Eu falei: compra um campo. Meus irmãos, que coisa extraordinária. O autor de Hebreus revela para esses irmãos para quem eles devem olhar, a quem eles devem olhar. E o capítulo 1 inicia-se assim, é muito parecido, e é um padrão bíblico em relação a isso. Quando Deus vai chamar um profeta, a primeira coisa que Deus faz é se revelar para o profeta. Por isso que você vai ver, geralmente, no início dos livros dos profetas, há uma revelação de Deus. Me disse o Senhor apareceu a Isaías, o Senhor apareceu a Jeremias, a Ezequiel, a Daniel, enfim, há sempre uma revelação de Deus. Assim também no livro de Apocalipse, no capítulo 1, Jesus se revela, se mostra quem Ele é para João. João cai morto aos seus pés. E da mesma maneira o autor de Hebreus vai fazer agora. Ele vai usar 3 versículos e dar 7 características de Jesus em 3 versículos. É impressionante, algo assim. E de uma profundidade extraordinária esse texto. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Meu irmão, eu acredito que diante de tudo que você passa na vida, ou seja, diante da pandemia que nós nos encontramos, estabilidade governamental, política, social, econômica, não importa, irmão. O cristão sempre tem que ter os seus olhos fixos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, olhando unicamente ou firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Para onde você está olhando? Aonde você está colocando fixamente os seus olhos? O seu coração está apontando para onde? Hoje, vendo uma expressão no hebraico junto com a pastora, a palavra meditar, significa falar novamente, repetir. É como se você pegasse aquele texto e ficasse repetindo ele para você durante o dia inteiro, e você lembrasse desse texto, e você relembrasse desse texto. E é justamente isso. Aonde está o seu coração? Por isso que Paulo vai dizer, quando ele está lá em Mamertílio, naquela prisão, ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, se alguma moral, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se o pensamento de Paulo estivesse naquela prisão suja, fria, fétida, ele perderia a razão
razão dele, logo seria, mas seus olhos estão, seu coração, sua mente está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Às vezes, quanto tempo você passa alimentando pensamentos de incredulidade, de murmuração, pensamentos que não estão com seus olhos postos em Cristo, na sua glória, na sua soberania. E isso só vai fazendo o seu coração se desesperar. E você não tem capacidade de enfrentar as lutas. Porque, obviamente, sua fé se esvai diante das lutas, dos problemas, porque seus olhos não estão em Cristo. Pedro afundou sobre as águas por causa disso. Estava andando sobre elas. Mas quando ele tira os olhos de Cristo e põe os olhos no vento e nas ondas que estão ali, ele começa a naufragar. E muitas vezes é isso que acontece. Olhando unicamente, firmemente para Jesus. Vamos ver quem ele é nesse texto maravilhoso. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. No Antigo Testamento, quando você olha Gênesis 1 ao 11, você vai ver a graça, o amor de Deus, a sua misericórdia diante de uma humanidade autodestruidora, que se destrói de si por si mesma. Você vai ver essa humanidade que se rebela contra Deus, e ali logo você vai ter o dilúvio, e depois a Torre de Babel. Você vê uma autodestruição, mas você vê esse Deus de toda graça, misericórdia, amor. E você vê Deus chamando Abraão e os patriarcas e fazendo uma aliança com eles, prometendo a salvação no Messias, isso aí, Jesus. E Deus levanta os profetas para chamar Israel à aliança. Infelizmente, apesar de serem homens maravilhosos, como o texto diz, que Deus falou de muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais, através dos profetas, eles foram homens cheios do Espírito Santo, instrumentos poderosos de Deus. Mas se existe algo que o ser humano tem pouca habilidade, é de ouvir, e não simplesmente escutar, mas de obedecer. Ouvir é obedecer, é acolher mansamente a palavra, é viver aquilo que você ouviu, é obedecer de fato. Infelizmente, Israel e o ser humano, de uma maneira geral, tem muita dificuldade com a obediência, e Israel repetidamente se rebela contra Deus. Então Deus vem falando muitas vezes e de muitas maneiras, em sinais, em curas, em libertações, em prodígios, abrindo o mar vermelho, as pragas, depois no deserto, através dos profetas, vencendo exércitos inimigos que Israel jamais teria condições nem de enfrentá-los. Enfim, Deus vai mostrando o seu agir, o seu poder, falando também através dos profetas, mostrando o que aconteceria. Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras, e todo o Antigo Testamento e toda a história da humanidade aponta para a centralidade de Cristo Jesus. A história do mundo tem como centro a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Todo o nosso planeta, toda a história que decorre no nosso planeta clama, grita por um Salvador, grita por um Messias, clama por perdão de pecados. A humanidade inteira necessita da salvação. Cristo é a razão de todo o Antigo Testamento, mas Cristo é a razão de toda a história da humanidade. Tudo aponta para a cruz de Cristo. O Pai estava preparando todas as coisas para o dia da redenção. E o que vemos é que toda a história da humanidade, em toda cultura, em toda etnia, é necessário a pregação do Evangelho, da pessoa de Cristo Jesus, do perdão em Jesus, o nosso Senhor. É o que clama cada coração, é o que grita cada geração, a necessidade de um Salvador, de perdão, de comunhão com Deus, um conflito
no ser humano que não vê plena razão numa vida sem Deus. E aí então ele vai entrar no versículo 2 e 3, falando dessas 7 características de Jesus. Nos últimos dias, nos falou pelo Filho. Já os últimos dias, desde da vinda de Jesus, desde que Jesus veio, já são os últimos dias. Nesses últimos dias, Ele nos falou pelo Filho. Então a primeira característica de Jesus, Ele é o Filho. É o Pai e Filho juntos. É o que o versículo 3 vai dizer, a expressão exata do seu ser. Jesus, como Ele mesmo diz, que me vê a mim, vê o Pai. Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai, isso basta. Filipe, eu há tanto tempo estou convosco, quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Isso significa que há uma perfeita plenitude de amor entre o Pai e o Filho. Há um relacionamento inquebrável, inseparável, pleno, perfeito. Não há discordâncias, não existe truncamento aqui. Há um relacionamento de amor perfeito entre o Pai e o Filho. E nesse amor perfeito há uma natureza igual de santidade e poder. O Pai e o Filho desfrutam da mesma natureza. Por isso que o texto vai dizer, é a expressão exata do seu ser, do próprio Pai. O Deus que não podemos ver, o Deus invisível, é visto na pessoa de Cristo. Iguais em pensamentos e em ações. Jesus faz aquilo que o Pai fala para Ele fazer. Como Ele diz, eu faço aquilo que eu vejo o Pai fazendo. Isso é ver a Cristo, é ver o próprio Deus, é ver o próprio Pai Celestial, porque Ele e o Pai são um. Se queremos ver a Deus, olhamos para Cristo Jesus, o Filho, o mesmo amor, a mesma justiça, a mesma bondade. A ideia bíblica é que o Filho é a representação do Pai, o Filho é a extensão do Pai. Essa é a ideia bíblica de Pai e Filho. Por isso que quando Jesus se revela, ele se revela o Filho de Deus. Isso é, Ele é a extensão do Pai Celestial. Olhar a Cristo é olhar o próprio Deus. Meu irmão, não existe nada maior do que Deus. Não existe ninguém mais importante do que Deus. Então não existe nada maior do que Cristo. Não existe ninguém mais importante do que Cristo. Diante das tribulações, você não está olhando para um mero homem. Você não está olhando para alguém que está limitado. Você não está olhando para alguém que pode alguma coisa. Como aquele homem que chega diante de Jesus e diz, Senhor, se você puder, cura o meu filho, liberta ele, está terrivelmente endemoniado. E Jesus olha para ele e diz, se podes, tudo é possível para mim que creio. Tudo é possível para o nosso Senhor. Ele pode todas as coisas. Quando nós estamos em luta, em sofrimento ou em perseguição, olhar para Cristo é olhar para o Pai. Olhar para Cristo é olhar para aquele que tudo pode, em todo momento. Para Ele não há nada difícil, para Ele não há nada impossível. Não há nada maior do que Cristo. Olhar para Cristo é olhar para o máximo que pode existir. Seus olhos não estão num comprimido, seus olhos não estão num pedaço de papel, dinheiro, ou na possibilidade de. Não, seus olhos estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí onde estão os olhos do cristão? No Filho. E aqui está a primeira identidade do nosso Senhor Jesus, o Filho. E lembrar do Filho é lembrar de você mesmo. É lembrar que um dia você terá o mesmo corpo de glória que o nosso Senhor Jesus Cristo na sua segunda vinda. Ele transformará esse corpo de humilhação num corpo igual ao seu corpo de glória. O próprio Jesus disse que os filhos de Deus são como o sol no reino do seu Pai Celestial. Não se turbe, meu irmão, o Pai agradou de dar-vos o reino. Veja, você também é filho
tanto quanto Jesus é filho. Olhando firmemente para Jesus. Olhar para Jesus é olhar e dizer: poxa, é assim que eu vou ser para sempre. Não vou dizer de novo, acho que você não. Olhar para Jesus é olhar e pensar: poxa, é assim que eu vou ser por toda a eternidade. Meu irmão, olhe para Cristo, olhe para Ele. Seu corpo envelhece, se desgasta. Olhe para Ele, olhando para Ele, seus olhos nele, apenas nele, e sabendo que você está indo de encontro a Ele. Você não está indo de encontro às trevas, você não está indo de encontro ao inferno, você não está indo de encontro a lugar algum, não, você está indo de encontro a Ele. E o veremos face a face. E Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Que coisa extraordinária, irmãos, é olhar para Cristo. A segunda característica é quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Pense em qualquer coisa, pequeno ou grande, pertence a Jesus. Visível ou invisível, pense em qualquer coisa, visível ou invisível, pertence a Jesus. Pense em qualquer coisa nos céus, sobre a terra, no mar, tudo é dele. Tudo é dele. Todos os anjos e todos os demônios, o inferno e o paraíso, tudo é dele. Ele é o herdeiro de toda, ele é o dono de todas as coisas. Não tem nada que não é dele. Eu achei lindo aquela meditação de Isaías 40 essa semana. Espero que você tenha se deleitado nesse texto de Isaías 40, 41. Que coisa linda aquele texto. Como Deus se revela. Ele está dizendo: eu vou enviar o Messias. Mas o povo de Israel está vendo: olha, para a gente não tem mais jeito. Não tem mais, nós somos rebeldes, desobedientes. Nós vamos morrer aqui na mão dos babilônicos. Todas as nações serão destruídas por eles. E de fato todas ali foram. Só ficou Israel, pela graça de Deus. E eles estão ali. E eles mesmos estão dizendo: nós somos o bichinho, nós somos o vermezinho. E aí Deus olha para ele e diz: você é o vermezinho. E eu estou remindo você, estou comprando você. Você é meu. E às vezes a gente se sente tão pequeno, mas olhar para Jesus é olhar para aquele que possui todas as coisas. Ele não possui algumas coisas, ele não possui a maioria das coisas, ele não possui grandes coisas. Tudo é dele, meu amado irmão. Tudo é dele, todas as coisas, micro e macro, visível e invisível, sejam tronos ou soberania, quer principados ou potestades. Tudo pertence a Cristo Jesus. Cada ser humano pertence a Cristo. Cada pessoa pertence a Cristo. O vírus, o coronavírus, pertence a Cristo. E Ele dá um fim nisso quando Ele quiser. Porque tudo é dele. Cada célula do seu corpo é dele. Cada planta, cada animal, tudo pertence a Ele. Não há nada no universo que não pertence a Ele. Ele é dono de tudo. Toda a autoridade é minha nos céus e na terra. E quando Ele diz nos céus, Ele está falando de todas as galáxias. Ele está falando de tudo. Pense em qualquer coisa. É dele. É dele. Agora olhar para Ele em meio à tribulação, sabendo que tudo é dele, muda tudo, sim ou não? Não muda tudo? Não nos dá uma outra perspectiva? Faz ou não faz a nossa fé crescer? Faz ou não faz a nossa fé erguer-se num pensamento positivo? Que besteira é isso! Isso é uma bobagem, infantilidade terrível. Pensa positivo, vai. Diz que vai dar certo. Olha, se não pode dizer que vai dar errado. Bate na madeira aí, irmão. Tem que dar certo. Pensa positivo. Se não pensar positivo, não funciona. Não, meu irmão. Sua fé não está baseada no seu pensamento positivo.
Sua fé está baseada numa pessoa, que é o próprio Deus, que tem todas as coisas no universo. A sua fé está baseada nele, não no seu pensamento positivo. Abre mão dessa bobagem. Deixa disso, vai meditar na Bíblia, vai conhecer Jesus, olha para Ele. Olhe para Ele. Quando você olha para a Bíblia, você vê Jesus, porque as Escrituras dão testemunho de mim, disse Jesus. Se você quer ver Jesus, olha a Bíblia, leia a Bíblia, você vai ver Jesus. Você vai ver sua graça, sua bondade. Olhe para Ele, Ele é dono de tudo. Pense em alguma coisa, é dele. É dele, pelo qual também fez o universo. Ele não é apenas o dono de tudo. O texto que nós acabamos de ler diz que quem fez todas as coisas foi quem? Cristo Jesus. Paulo vai dizer isso em Filipenses, Paulo vai dizer isso em Colossenses, Paulo vai dizer isso em Efésios. Ele fez todas as coisas. Ele não é apenas o dono, ele não é apenas o herdeiro. Ele é o que criou todas as coisas. Ele fez. Quem fez você? Foi ele. Quem fez tudo? Pensa em alguma coisa. Foi ele que fez. De bom, né? De ruim, ou fomos nós ou foi o diabo. Mas de bom, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, no qual não pode haver variação nem sombra de mudança. Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Tudo foi criado por Ele. Ele é o dono de todas as coisas, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Toda a ciência, toda a sabedoria, todo poder e força é dele. Porque você precisa de tudo isso para criar tudo isso. Ontem a gente estava vendo lá em casa, eu fiquei impressionado com aquilo, uma pesquisa, na verdade uma série de pesquisas sobre bebês. Gente, tem tanta coisa que a gente não sabe desses meninos que a gente fica impressionado. Irmão, é algo extraordinário. Uma criança recém-nascida. Se você, a mãezinha, botar o bebê aqui, ela se move em direção ao seio materno para mamar, sozinha. A médica falou: eu estou cansada de ver isso. Isso é uma coisa extraordinária. Aí a gente vê, às vezes, uns videozinhos no YouTube que acontece alguma coisa assim, a gente fica boquiaberto. Como é isso? Que a criança cresce 1,5 cm, até 1,5 cm, do dia à noite. Não sabia disso. Depois de Jesus Cristo, que o organismo da criança se prepara para que no momento ela cresça. Por isso que no dia anterior, geralmente ela está com muita fome, ou muito agitada, ou muito nervosa. Aí geralmente o pessoal diz: é dente, é crescimento. Às vezes chora por causa da dor do crescimento, a mesma dor que adolescentes costumam ter quando estão naqueles tirão. A criança que está crescendo no ritmo mais acelerado da vida, parece que Deus está programando tudinho. Existe uma... E o que essa criança fez para crescer? Nada. Qual a ciência? Qual o saber que está ali agindo nela? Extraordinário, irmão. Olhar o Senhor e ver que Ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou cada pessoa, cada animal, planta, seres celestiais. A maneira como você vive reflete esse senhorio de Deus. João Batista vai dizer: o homem nada tem se do céu não lhe for dado. Isso não quer dizer uma acomodação. Isso quer dizer dependência de Deus. Eu trabalho, eu estudo, eu luto, e Deus vai me entregando aquilo que Ele tem para mim. Porque o homem nada tem se do céu não for dado. Então eu posso dar graças em tudo. Eu posso dar graças em tudo. Eu
posso dar graças na vida e na morte, na alegria e na tristeza. Eu posso dar graças na doença, na saúde também. Eu posso dar graças, porque é a mão do meu Pai que está sobre mim. Agora deixa eu te dizer, veja, se Ele é o Todo-Poderoso, o herdeiro de tudo, o dono de tudo, se todo o poder está na mão dele, o que é que alguém está com medo do diabo aqui? Eu espero que aqui ninguém tenha medo do diabo, de demoniado. Aí, pastor, eu estou com medo de olho gordo, de maldição, disso, daquilo. Como eu disse na terça-feira, na quinta-feira. Gálatas 3,13. Cristo se fez maldição em nosso lugar. Eu espero que você tenha participado desse culto. Cristo se fez maldição no nosso lugar. Como é que alguém diz assim, não, eu vou orar para quebrar a maldição na sua vida? Quer dizer que a sua oração é mais poderosa do que o sangue de Jesus derramado na cruz? Não, você tem que fazer uma campanha para quebrar a maldição na sua vida. Quer dizer que a campanha, que a oração tem mais poder que o sangue de Jesus vertido na cruz? É isso? Você está diminuindo a cruz de Cristo e aumentando a sua oração, sua fé? Como é que é isso? Como é que isso funciona? Eu espero lhe ver quinta-feira de novo. Lá naquele culto poderoso online. Você acesse lá e vem estudar Gálatas junto comigo. Você vai ver como a obra de Cristo é extraordinária, meu irmão. Ele reina na sua igreja por meio da sua palavra. Ele é o dono de tudo. Ele é o herdeiro de tudo. E Ele criou todas as coisas. E o texto segue. Ele é o resplendor da glória. Difícil traduzir isso aqui. O que significa isso? Jesus é o resplendor da glória. Essa palavra glória significa todos os atributos de Deus. Tudo que Deus é. Tudo que Deus é, você pode resumir numa palavra: glória. A glória de Deus, isso é, todos os atributos de Deus estão aí. Toda a sua perfeição está ali. Onipotência, onipresença, onisciência, imutabilidade, santidade, tudo de Deus está aí. Toda majestade, poder, bondade, amor, beleza, verdade, justiça, perfeição que é possível a humanidade ver e compreender, está em Cristo. Ele é o resplendor da glória. Tudo que de Deus se pode entender e conhecer está em Cristo Jesus. A nossa mente finita, limitada, muitas vezes confusa. Tudo que nós podemos compreender de Deus, você ao olhar em Cristo, você vai entender. Cristo é a revelação máxima de Deus para mim e para você, para toda a humanidade. Aí as pessoas acham que o eis que te digo, meu servo, é mais importante. Eis que te digo. Como assim? As pessoas acham que isso tem mais peso que a palavra de Deus. Não, meu irmão. A palavra de Deus é a palavra de Deus. E todo eis que te digo tem que ser tocado a fogo por essa palavra. E se tiver um pingo de i ali que não está de acordo com essa palavra, torra, queima. A vida pentecostal. Torra estranho. Que isso? Não, gente. A palavra de Deus é Cristo. É Cristo. Eu fui para o céu, eu fui para o terceiro céu, eu fui no inferno. O que tu quer fazer lá, rapaz? Cristo já veio. Ele é o máximo do que você pode ver de Deus. Ele é o máximo do que você pode compreender de Deus. Na criação e na redenção, o Filho revela o Pai Celestial. Não podemos conhecer mais de Deus daquilo que está revelado em Cristo Jesus. Ele é a expressão
exata do seu ser, Ele é o resplendor dessa glória, isso é do próprio Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O sol que brilha sobre nós está sustentado pela palavra de Cristo. Essa bola de fogo, 1 milhão de vezes maior que o nosso planeta, está ali sob o poder de Cristo Jesus. Está ali debaixo da palavra de Deus. Todas as estações do ano acontecem pela palavra dele. Tudo no seu corpo funciona pela palavra dele. Tudo no universo funciona pela palavra. Ele sustenta. Porque o universo não entrou em colapso? Porque ele sustenta tudo pela sua palavra. Ele disse tudo foi feito pela sua palavra. Meu amado irmão, ele não apenas criou, não apenas o dono, mas ele continua sustentando tudo isso aqui pela palavra dele. Não existe mãe natureza. Tira isso da sua cabeça, por favor. Não existe mãe natureza. Não existe teoria da evolução. Não existe nada disso. Tanto é uma teoria, não tem comprovação. Se tivesse comprovação, não era teoria. São teorias. Todas as coisas são sustentadas por Cristo Jesus, o nosso, pela sua palavra. Se você está vivo, Ele quis. O dia da minha vida e da minha morte está determinado por Ele. Não é o diabo que determinou. Um crente morreu de tiro. Se era um cristão verdadeiro, um cristão morreu de tiro. Deus assim quis e determinou. Morreu de acidente de carro. Deus quis assim e determinou. Ele sustenta todas as coisas. Você está vivo por Ele. Então não tenha medo do coronavírus. Isso não quer dizer que você tem que sair por aí sem máscara. Usa máscara, álcool gel, lava a mão, mantém distância social. Isso não nega a soberania de Deus. É igual a Ezequias. Ezequias estava lá, Deus disse: olha, eu vou prolongar seus dias em 15 anos. Põe pasta de figo aí na sua ferida. Mas Deus é soberano, Deus não podia curar ele. Por que usou a pasta de figo? Está vendo? A pasta de figo não anula a soberania de Deus. A gente que tem essas doideiras. A gente tem esse negócio, se Deus está nisso, eu não vou usar nada. Eu vou cair para cima. E aí a gente vê pastor morrendo no Brasil, cantores morrendo dentro e fora do Brasil, porque acham que, não, se Deus é poderoso e soberano, não tem que fazer nada. Eu tenho fé, então. Acho que fé é a loucura da cabeça, o desatino de sair fazendo qualquer coisa por aí, e que Deus vai ter que assinar embaixo da minha bandeira. Não, meu irmão, não. Fé é obedecer. Fé é obedecer a Deus. Isso é fé. A palavra de Deus diz, você segue. Isso é fé. Fé não é fazer algo e pedir para Deus assinar embaixo. Isso não é fé. Isso não é fé. Fé é cumprir a palavra de Deus. Ele que cria todas as coisas, que sustenta todas as coisas, é o Deus que sustenta você, que sustenta seu povo, que guarda a sua vida, que provê o pão nosso de cada dia, que guarda você, que cuida de você. Você, como ovelha dele, está pastoreando a sua vida, porque tudo é dele, inclusive você, e de forma muito especial ele cuida dos seus filhos. Depois de ter feito a purificação dos pecados, Ele não é apenas o Todo-Poderoso, Ele não é apenas o herdeiro de tudo, Ele não é apenas o dono de todas as coisas e o criador de todas as coisas. Ele não apenas sustenta tudo pela sua palavra, tudo e todos dependem dele. O diabo depende dele, todo ser humano depende dele, a natureza depende dele, que ele sustente tudo pela sua palavra, porque sem ele não há vida. Ele é o caminho, ele é a verdade, mas ele é a vida. Sem ele não há existência. Tudo e todos dependem dele. Ele não apenas sustenta tudo, mas ele também é o Salvador. Ele fez a purificação dos nossos pecados.
Nele nós temos o perdão, nele nós temos o amor, nele nós temos a graça. Nós que estávamos perdidos nos nossos pecados, destruídos debaixo da maldição que nós mesmos implantamos sobre nós, porque a alma que peca esta morrerá. Nós que nos colocamos debaixo do pecado e temos como destino o inferno eterno, Ele no seu amor entrou na nossa história e perdoou todos os seus pecados, cancelou todas as suas dívidas, nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo. Não existe dívida, não existe condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Meu irmão, você passou da morte para a vida. É isso que a Bíblia nos diz quando nós estamos em Cristo, quando temos os nossos pecados perdoados por Cristo. Nós saímos da morte para a vida. O diabo perdeu você para sempre. Para sempre. O diabo te perdeu para sempre. Não vai ter nenhum eleito no inferno, louvado seja Deus. O diabo em tormento com certeza vai andar o inferno inteiro, por toda a eternidade, buscando um eleito e não vai achar. Porque aquele que Deus salvou, Ele vai levar até o fim. Porque Ele é o autor, mas o consumador da nossa fé. Olhe para Ele. Olhe para Ele. Porque, irmão, olha, passar a tribulação é difícil. É duro. Mas quando você passa a tribulação, e você vê que você passou a tribulação, mas passou em santidade, passou andando nos caminhos do Senhor, passou a tribulação, mas não passou porque você estava pecando, eu me lancei no pecado, agora eu estou recebendo o resultado do meu pecado. Não. Eu estou passando essa tribulação porque eu estou amando a Deus, porque eu estou servindo ao Senhor, porque eu obedeci a palavra de Deus, porque eu fui fiel a Deus. Gente, não tem paz melhor do que essa, sinceramente. É algo extraordinário. É muito duro passar a tribulação quando você tem culpa naquilo. Você sabe que você está passando aquilo e não tem nada de Deus, é o resultado do seu pecado. É muito ruim isso. Mas quando você passa a tribulação, irmão, e você está ali, e você sabe que está ali por Deus, que você está ali porque Deus está contigo, você está em obediência ao Senhor. É paz, irmão, é paz. É saber que aquela tribulação vai passar. O Senhor está contigo. Não há culpa, não há condenação. Pelo contrário, existe alegria em Deus. Você se regozija em toda aquela situação. Meu irmão, se você encontra algum pecado na sua vida, lave suas vestes no sangue do Cordeiro nessa noite. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não quer você vivendo no pecado. Deus não quer condenar você, pelo contrário. Ele quer perdoar você, mas Ele não quer que você viva no pecado. Ele não quer que você viva no pecado, Ele quer que você viva em santificação. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. E termina o texto dizendo: e assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele reina. Quem reina não é o diabo, quem reina não é o Trump ou o Bolsonaro, quem reina não é o Putin, e seja lá quem for, o Xi Jinping, sei lá quem mais. Quem reina é Jesus. Quem reina é o Senhor. Ele reina. Ele reina. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Isso é, o diabo está trabalhando nesse mundo para produzir mais pecado e destruição, mas quem reina sobre ele é Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele destruiu, como Paulo vai dizer em Colossenses, ele desarmou completamente Satanás. Completamente. Aquele que está em Cristo, irmão, é mais do que vencedor, por meio daquele que nos amou. E esse texto, eu gostaria de finalizar com esse texto de Apocalipse 22, 11. Contudo, injusto, continue fazendo injustiça, continue imundo sendo imundo. O justo, aquele que foi salvo em Cristo, continue
da santificação. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Isso é, antes de mim nada existiu, e depois de mim jamais nada haverá. Bem-aventurados ou felizes aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Você é feliz, meu irmão. Você tem o perdão dos seus pecados, não para continuar no pecado, mas para você se santificar cada vez mais, para você ser justo cada vez mais em Cristo Jesus, para que eles assistam ao direito. Quem tem direito à árvore da vida? Aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro, aquele que é justo e cresce em justiça, aquele que é santo e cresce em santidade. Esse tem o direito à árvore da vida. E entre na cidade pelas portas, fora ficam os cães, os feiticeiros, os imorais, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz de Davi e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, o Espírito e a noiva. A igreja, dizem, a igreja sedenta pela segunda vida. Não é a igreja apaixonada pelo mundo, não é essa igreja que Jesus vai buscar, não são cristãos apaixonados pelo mundo, mas é aquela igreja que está dizendo: pensa. O Espírito de Deus está dizendo dentro da igreja, dentro de cada cristão, e cada cristão está dizendo, o Espírito e a mão dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Termina evangelizando. Que coisa linda, que coisa extraordinária. O mundo precisa de Cristo, precisa de justos que se justificam mais, que se tornam mais justos, de santos que estão em busca de mais santificação, que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, olhando firmemente para Jesus. Vamos orar ao Senhor.